A fórmula mental que resiste ao fracasso. Napoleon Hill. Antes de começar, inscreva-se no canal, ative as notificações e curta este vídeo. Aqui você encontrará ensinamentos capazes de transformar a sua mente e reprogramar a sua realidade financeira e espiritual. Nada acontece por acaso. Se este vídeo chegou até você, é porque o universo está prestes a te revelar a fórmula mental que torna o fracasso incapaz de te destruir. Hill dizia que existem dois tipos de mente: a que se curva diante das dificuldades e a que usa cada derrota como combustível. É sobre essa segunda que falaremos hoje. Muitas pessoas acreditam que fracassar é o fim. Mas Napoleon Hill ensinava que o fracasso é apenas o início do verdadeiro sucesso, porque é o ponto onde o espírito é testado e a fé é moldada. A fórmula mental que resiste ao fracasso nasce quando o indivíduo deixa de ver o obstáculo como inimigo e o enxerga como o instrutor que o prepara para algo maior. Quando tudo parece desabar, é porque o seu inconsciente está tentando substituir o velho padrão mental que o mantinha preso. E esse processo dói. A dor é o sinal da transformação. Hill dizia que cada fracasso carrega em si a semente de um benefício equivalente. Só que a maioria das pessoas desiste antes de colher. Elas acreditam que o fracasso é um aviso para parar, quando na verdade é um teste de resistência espiritual. O sucesso é reservado àqueles que permanecem firmes, mesmo quando a lógica grita para desistir. É nesse ponto que a fé se torna mais poderosa do que o medo e o propósito fala mais alto que as dúvidas. O segredo é compreender que a mente é como uma usina. Quanto maior a pressão, mais energia pode ser gerada. Cada rejeição, cada porta fechada, cada aparente derrota é uma força que, se canalizada corretamente, pode se tornar o impulso para um salto quântico de evolução. Hill via isso como a alquimia espiritual do sucesso, a capacidade de converter energia negativa em combustível positivo. Mas por que algumas pessoas conseguem e outras não? Porque quem resiste ao fracasso aprendeu a controlar o diálogo interno. O fracasso não o convence de que ele é incapaz. Ao contrário, desperta um tipo de voz silenciosa que diz: continue, você está mais perto do que imagina. Essa voz é a intuição alinhada à fé. É o seu eu superior, guiando você pela névoa da dúvida. O fracasso é uma ilusão projetada para testar a intensidade da sua crença. Se você desiste fácil, o universo entende que você ainda não tem força vibracional suficiente para sustentar aquilo que pediu. Por isso, Hill afirmava que o fracasso é apenas a preparação para o sucesso. E essa preparação é dura, porque o sucesso exige estrutura emocional para ser mantido. Pare e pense. Quantas vezes você esteve prestes a desistir e algo o impediu? Aquela pequena faísca que te fez tentar mais uma vez é o que diferencia os que alcançam o topo dos que ficam pelo caminho. Essa é a essência da fórmula mental. A persistência emocional somada à clareza espiritual. Agora imagine se você pudesse reprogramar a sua mente para nunca mais ver o fracasso como uma derrota. Imagine olhar para cada erro com a certeza de que ele está te empurrando na direção certa. Essa é a verdadeira libertação, porque quando você deixa de temer o fracasso, você se torna invencível. Se isso já aconteceu com você, se alguma vez um erro te levou a algo melhor, comente aqui abaixo. Sua história pode inspirar alguém a não desistir hoje. Mas e se o fracasso insistir? E se ele se repetir tantas vezes que parece impossível continuar? É sobre isso que Hill chama de ponto de virada mental, um estágio onde o cansaço e a fé travam uma batalha dentro de você. Quando a mente quer parar, mas a alma diz, mais uma vez. É nesse instante que o universo observa e decide se você está pronto para receber. E quando você resiste a esse ponto, algo mágico acontece. O medo se dissolve, a preocupação perde o poder
Você começa a perceber que o fracasso nunca teve força real. Era apenas uma ilusão criada pela sua mente condicionada. É aí que surge o poder interior que transforma qualquer queda em vitória. Essa é apenas a primeira etapa da fórmula mental. Na próxima parte, você descobrirá o que Hill chamou de a lei da persistência invisível. O código secreto que mantém o sucesso vibrando mesmo quando tudo parece dar errado. A lei da persistência invisível. Hill afirmava que o homem que domina a persistência se torna imparável, porque sua mente deixa de operar por impulsos e passa a funcionar por propósito. A persistência invisível é a força silenciosa que trabalha quando você acha que nada está acontecendo. Ela é a energia mental que continua vibrando em direção ao seu objetivo, mesmo quando o corpo está cansado, mesmo quando as circunstâncias dizem não. A maioria das pessoas só age quando vê resultados, mas os vencedores agem mesmo quando tudo está parado. Eles entendem que o invisível precede o visível, que a realidade física é apenas o reflexo do que já foi criado em pensamento. Por isso, a fórmula mental que resiste ao fracasso começa com o domínio da imaginação e da fé aplicada. Hill dizia que a mente é como um transmissor de rádio. Cada pensamento é uma frequência. Quando você se mantém sintonizado na vibração da vitória, mesmo em meio à derrota, o universo é obrigado a responder. É uma lei espiritual. Mas essa resposta não vem na forma que você espera. Primeiro, ela vem como resistência. O universo te pergunta: você realmente quer isso? E só quem responde com ação inabalável recebe a bênção. O erro da maioria é associar resistência à rejeição. Quando algo não dá certo, elas desistem. Mas Hill afirmava: toda resistência é uma forma de confirmação. O fracasso aparece apenas para lapidar o caráter do vencedor. Ele é o cinzel que molda a estátua do sucesso. Cada teste remove partes da sua mente antiga, até restar apenas a consciência pura do propósito. Você já percebeu como as maiores conquistas vêm logo após o momento em que tudo parece perdido? É como se o universo esperasse que você exaurisse o ego para que o espírito assumisse o comando. É nesse instante que surge a força que Hill chamava de poder da rendição consciente. Quando você para de lutar contra o fluxo e começa a fluir com ele. Não é desistir, é confiar. O fracasso tenta te convencer de que você não pode. A fé te lembra de que você já é. A diferença está em qual voz você escolhe ouvir. A persistência invisível é essa escolha feita todos os dias, mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos. É caminhar no escuro com a convicção de que há luz no final. Hill observou que todos os grandes homens da história possuíam essa qualidade. Edison fracassou milhares de vezes antes de criar a lâmpada. Ford foi chamado de louco. Carnegie foi ridicularizado. Mas todos eles tinham algo em comum. Acreditavam mais no propósito do que nas circunstâncias. E é isso que você precisa cultivar. Você não está falhando, está sendo refinado. O ouro precisa passar pelo fogo para brilhar. A mente também. Quando você enfrenta o fracasso com serenidade, sua vibração se eleva. Você se torna magnético. O sucesso começa a te procurar. Isso é mais do que psicologia, é física espiritual. Talvez hoje você esteja num ponto onde tudo parece travado. As contas não fecham, as oportunidades não aparecem, a fé parece pequena. Hill diria: é aqui que nascem os gigantes. O fracasso não veio te punir, veio te preparar. Ele te força a abandonar o medo, o apego, o controle. Ele faz você confiar em algo maior. E quando você confia, o universo começa a mover peças invisíveis. Pessoas certas aparecem, ideias chegam, caminhos se abrem. Tudo parece coincidência, mas é sincronicidade. A fórmula mental que resiste ao fracasso consiste em não se identificar com o fracasso, mas com a visão que existe além dele.
No fundo, o fracasso é uma ilusão. Ele só existe porque você acredita nele. Quando você entende que cada obstáculo é uma ferramenta divina de crescimento, o fracasso se torna seu aliado e o medo desaparece. Você deixa de perguntar, por que comigo? E começa a dizer, para que isso? É aí que o poder interno desperta. Hill dizia que o fracasso é o teste final da persistência. Ele vem disfarçado de derrota, mas carrega a assinatura da vitória. Quando você reconhece isso, não há mais nada que possa te parar. Sua mente entra em alinhamento com o fluxo da criação. Na próxima parte, você descobrirá como transformar a dor em força criativa, o exato mecanismo espiritual que transforma a humilhação em autodomínio e a derrota em sabedoria. A transformação da dor em força criativa. Napoleon Hill dizia que todo ser humano que alcançou grandeza aprendeu a converter dor em energia construtiva. A dor é o fogo alquímico da alma, é o que separa o buscador comum do criador consciente. Quando você sente dor, significa que o velho eu está se desfazendo para dar espaço ao novo. Resistir a esse processo é prolongar o sofrimento. Aceitar é acelerar a evolução. O fracasso, na verdade, é a forma mais pura de ensino espiritual. Ele mostra com clareza o que ainda precisa ser dominado. Quando alguém te rejeita, o que dói não é a rejeição, é o apego à aprovação. Quando algo dá errado, o que machuca não é a situação, é o ego que queria ter controle. Hill afirmava que o sofrimento cessa quando você aprende a agradecer pelo que o causou, porque só assim o aprendizado se consolida. A mente que resiste ao fracasso não nega a dor. Ela a observa e pergunta, o que você está tentando me ensinar? Essa pergunta transforma o desespero em lucidez. A pessoa deixa de ser vítima do destino e se torna parceira do universo. Cada lágrima, cada perda, cada momento de frustração carrega dentro de si o poder de realinhar a sua vibração. Pense em um músculo. Ele só cresce depois de ser rompido. A mente funciona da mesma forma. Cada frustração é um rompimento energético que prepara você para suportar mais luz, mais poder, mais prosperidade. A diferença é que os fracos fogem da dor, enquanto os fortes a transformam em combustível. Hill dizia que a maioria das pessoas desiste porque busca conforto e não crescimento. Mas o conforto é o território onde os sonhos morrem lentamente. O desconforto é o campo onde os milagres acontecem. Se você quer prosperar, precisa se tornar amigo da dor. Não porque gosta de sofrer, mas porque entende que ela é o instrumento do seu aperfeiçoamento. Quando a dor chega, você tem duas escolhas: usá-la para se afundar na autocomiseração ou usá-la para se elevar em consciência. A segunda escolha te coloca no caminho da vitória. A dor não destrói, ela revela. Mostra quem você realmente é. E quando você a encara de frente, ela se transforma em energia criadora. Imagine um artista moldando uma escultura. O martelo e o cinzel ferem a pedra, mas cada golpe revela uma nova forma. Assim também é a vida. As dificuldades não estão te destruindo, estão esculpindo a versão mais forte de você. Hill chamava isso de o milagre da resistência emocional. Quando você sofre, há duas forças em ação: o ego que quer desistir e o espírito que quer aprender. A fórmula mental que resiste ao fracasso é escolher o espírito. É decidir que nada vai te quebrar, que cada queda vai te deixar mais consciente. Esse é o verdadeiro poder. Você pode transformar dor em força sempre que muda a pergunta. Em vez de "por que isso está acontecendo comigo?", pergunte "como isso pode me fortalecer?". Essa simples mudança muda tudo. A energia do sofrimento se converte em sabedoria. E a sabedoria é uma das formas mais puras de riqueza. Quantas vezes você percebeu que uma perda te libertou? Que uma decepção abriu caminho para algo melhor?
Isso é o universo removendo o que não serve mais. Hill dizia que as falhas são cirurgias espirituais, dolorosas, mas necessárias. Elas não te punem, te limpam. O segredo é não interromper o processo. Quando o fogo da transformação queima, a mente quer escapar. Mas se você permanecer firme, o fogo se transforma em luz. É a luz da clareza, da fé, da certeza de que tudo está se encaixando. O fracasso deixa de ser um inimigo e se torna um mestre silencioso. E então, algo muda dentro de você. O medo de errar desaparece. O julgamento dos outros já não te afeta. A dúvida se transforma em curiosidade. Você começa a ver o mundo de outro modo. Não como um campo de batalhas, mas como um laboratório de aprendizado. Cada obstáculo é uma experiência, cada falha é uma lição e cada dor é uma semente de expansão. Quando você domina essa visão, o fracasso perde o poder. Nada mais pode te parar, porque você descobriu que a força verdadeira não está em vencer sempre, mas em nunca desistir de evoluir. Hill dizia: os vencedores não são os que nunca caem, mas os que sempre se levantam mais sábios. Na próxima parte, você entenderá como ativar a energia da autoconfiança, o escudo invisível que repele o fracasso e transforma sua mente num campo magnético de oportunidades. O escudo da autoconfiança e o poder do estado mental. Napoleon Hill ensinava que o fracasso não derrota quem acredita verdadeiramente em si. A autoconfiança é o escudo invisível que repele o medo, a dúvida e o pessimismo. É o estado mental que cria uma frequência tão alta que nada negativo consegue penetrar. Não é arrogância, é consciência do próprio poder. Quando você tem autoconfiança, o mundo deixa de ser uma ameaça e passa a ser um espelho das suas crenças mais fortes. A mente humana é como um campo fértil. Se você planta pensamentos de incapacidade, colherá limitações, mas se semeia fé e propósito, colherá abundância. Hill dizia que cada pessoa é o resultado de seus pensamentos dominantes. Se você se enche de medo, a vida te provará que há motivos para temer. Se você se enche de coragem, o universo te mostrará motivos para continuar. Tudo responde à sua vibração. Mas como construir essa autoconfiança inabalável? Hill explicava que ela nasce da repetição de pequenas vitórias. Cada vez que você cumpre o que promete a si mesmo, sua mente começa a confiar em você. Cada vez que age mesmo com medo, o medo perde força. Autoconfiança é resultado de coerência entre pensamento e ação. Quando você faz o que diz, o universo também começa a cumprir o que promete. O fracasso ataca principalmente os inseguros. Ele encontra brechas na dúvida, infiltra-se pela culpa, cresce no solo da indecisão. A fórmula mental que resiste ao fracasso começa bloqueando essas brechas. Você precisa decidir quem é, o que quer e o que está disposto a enfrentar. Quando a mente decide, o corpo obedece e o destino se ajusta. Hill dizia que a fé é o músculo da alma. E como todo músculo, ela cresce com o uso. Isso significa que você precisa agir mesmo quando a confiança ainda é pequena. É o movimento que gera a crença, não o contrário. Quem espera se sentir confiante antes de agir, nunca começa. Quem age, desperta a confiança que estava adormecida. Observe como os grandes visionários do mundo pensam. Eles falham tanto quanto qualquer um, mas nunca permitem que o fracasso defina quem são. Eles o tratam como informação, não como identidade. Quando algo dá errado, eles perguntam: o que posso aprender com isso? E seguem em frente. Essa é a mentalidade que transforma fracassos em degraus. A autoconfiança é também uma blindagem energética. Quando você acredita profundamente no seu propósito, nada externo te desestabiliza. O julgamento das pessoas perde importância. A crítica vira ruído distante. Hill chamava isso de estado mental superior, quando a consciência se torna tão elevada que nenhuma negatividade consegue te tocar. Se hoje você duvida de si,
Lembre-se, ninguém nasce confiante. A confiança é construída na prática da persistência. É como uma chama que precisa ser alimentada diariamente com pensamentos positivos, ações corajosas e gratidão constante. Hill dizia: repita diariamente: eu sou capaz, eu mereço, eu realizo. E o universo ecoará essa verdade. A autoconfiança é o centro da fórmula mental porque ela é a ponte entre pensamento e manifestação. Sem ela, suas ideias morrem na intenção. Com ela, o impossível se torna inevitável. É ela que transforma a visualização em realização. O fracasso tenta apagar essa chama, mas se você mantiver o foco no propósito, a chama cresce. Há um momento na jornada em que tudo o que você tem é a sua crença. Nenhum resultado visível, nenhum apoio externo, apenas a voz interior dizendo: continue. Esse é o momento mais poderoso, porque é aí que o invisível começa a trabalhar. Hill afirmava que o universo se curva diante de uma mente determinada. E se você sente que perdeu a confiança, saiba que ela nunca desaparece, apenas se cobre de medo. E medo nada mais é do que fé invertida. Quando você transfere a energia que usava para duvidar e passa a acreditar, tudo muda. A mesma força que criava problemas começa a criar soluções. Autoconfiança não é ausência de medo, é caminhar apesar dele. É levantar a cabeça quando tudo parece perdido. É sorrir enquanto a mente antiga tenta te sabotar. É acreditar mesmo sem provas. Essa é a essência da mente inquebrável. Na próxima parte, Hill revelará o segredo da ressonância da determinação, a vibração interna que faz o fracasso recuar e atrai o sucesso inevitavelmente para a sua vida. A ressonância da determinação e o magnetismo do sucesso. Napoleon Hill dizia que há um tipo de força que nenhuma circunstância pode conter: a determinação consciente. Ela não é uma emoção passageira, mas uma vibração constante, uma frequência mental que cria um campo magnético ao redor de quem decide vencer. Quando a mente atinge esse estado, ela começa a moldar o destino com precisão matemática. Nada é coincidência. Tudo passa a ser consequência da energia que você sustenta. A determinação verdadeira não nasce do desejo, nasce da decisão. Desejar é querer algo. Decidir é se comprometer com isso a qualquer custo. Hill repetia: quando você toma uma decisão firme, o universo conspira a seu favor. Essa frase não é poética, é científica. A decisão cria uma onda vibracional que reorganiza os eventos ao seu redor. Pessoas, ideias e oportunidades começam a se alinhar de forma quase sobrenatural. Mas há um segredo: essa ressonância só se mantém quando você não volta atrás. O problema da maioria é oscilar. Um dia acredita, no outro duvida. Um dia age, no outro procrastina. Essa instabilidade destrói o campo vibracional da determinação. Hill ensinava que o fracasso adora mentes indecisas. Ele se alimenta da dúvida. Por isso, sua maior arma é permanecer firme, mesmo sem resultados imediatos. Pense na semente de uma árvore. Ela precisa enfrentar a escuridão do solo antes de ver a luz. Se desistisse antes de romper a terra, jamais se tornaria árvore. Assim é o seu propósito. A determinação é a força que te faz continuar empurrando a terra até emergir. Nenhuma chuva, nenhuma tempestade pode deter quem decidiu florescer. A ressonância da determinação é um campo que se expande. Quando você acredita profundamente, as pessoas sentem. É uma energia que atravessa a voz, o olhar, o comportamento. Você começa a inspirar sem perceber. O sucesso se aproxima de quem vibra nessa frequência, porque o sucesso é energia compatível com persistência. Ele não pode habitar onde há desistência. Hill dizia que o fracasso tenta te seduzir com atalhos. Ele te oferece o conforto da rendição disfarçado de prudência. Mas a determinação não negocia com o medo. Ela o reconhece e o ultrapassa.
O determinado não pergunta, será que vai dar certo? Ele afirma, vai dar certo porque eu decidi que dará. Essa certeza não vem do ego, vem do alinhamento com a mente divina. E aqui está o ponto mais poderoso da fórmula mental. Quando você decide algo com todo o seu ser, pensamento, emoção e ação, a criação se completa. É o mesmo princípio usado pelos grandes inventores, líderes e visionários da história. Hill observou que todos eles possuíam uma fé obstinada, quase teimosa. Essa teimosia espiritual é o ingrediente secreto do sucesso duradouro. Você talvez esteja em uma fase onde o fracasso parece repetir o mesmo ciclo. Mas pergunte-se, será que não é o universo apenas te testando para ver se sua decisão é verdadeira? Quando você persiste, o teste se encerra e a bênção chega. É uma lei espiritual. O universo não entrega riqueza a quem não consegue sustentar o peso dela. Ele primeiro fortalece a mente. E quando essa mente se fortalece, ela entra em ressonância com tudo o que deseja. É quando você começa a atrair pessoas que acreditam em você, ideias que prosperam e sinais que confirmam que está no caminho certo. Esse estado mental cria um tipo de sincronicidade quase milagrosa. Coisas improváveis passam a acontecer. O impossível começa a parecer natural. Essa é a magia que Hill via nos grandes mestres do sucesso. Todos eles vibravam em determinação. Não importava o tempo, a crítica ou os obstáculos. Eles já se viam no lugar que desejavam antes que o mundo acreditasse. E o mundo, cedo ou tarde, teve que acreditar. Se hoje o fracasso te ronda, não lute contra ele. Use-o. Transforme-o em vibração de avanço. Cada queda pode ser convertida em energia de impulso. Quando a determinação é mantida, até o erro trabalha a seu favor. Hill dizia que a persistência é o milagre disfarçado de esforço. Portanto, mantenha sua mente firme. Decida que nada vai te deter. Fale consigo mesmo todos os dias. Eu não desisto. Eu avanço. Eu realizo. Isso cria o padrão vibracional da vitória. E quando esse padrão se estabiliza, o fracasso simplesmente não encontra mais espaço para existir. Na parte final, você descobrirá como unificar todas essas forças: fé, dor, persistência e determinação, numa única frequência capaz de tornar o fracasso impossível. A mente invencível. Quando o fracasso deixa de existir. Napoleon Hill afirmava que existe um ponto na evolução da consciência em que o fracasso simplesmente deixa de ser uma possibilidade. Não porque a pessoa nunca erra, mas porque ela aprendeu a transformar cada erro em força. A mente invencível nasce quando você entende que nada pode te destruir, apenas te redirecionar. Essa é a culminação da fórmula mental que resiste ao fracasso, o estado em que o espírito assume o controle total da mente. Quando a mente e o espírito se alinham, a dúvida desaparece. Você para de reagir e começa a criar. A ansiedade cede espaço à confiança. O medo é substituído por uma fé silenciosa que não precisa de provas. Hill dizia que esse é o segredo dos gênios criadores. Eles vivem em harmonia com a inteligência infinita. Não lutam contra a vida, trabalham com ela. Nesse estado, o fracasso se torna apenas um dado, não um destino. Você olha para trás e percebe que cada aparente derrota era um empurrão na direção certa. Cada pessoa que te negou uma oportunidade estava, na verdade, abrindo caminho para uma porta mais alinhada. Cada erro foi uma aula prática sobre o funcionamento das leis mentais. E então você percebe que o fracasso sempre foi uma ilusão projetada pelo medo. A mente invencível entende que a realidade é moldada de dentro para fora. O que você mantém na consciência se manifesta no mundo externo. Se você insiste em carregar pensamentos de escassez, o universo te confirma isso com situações escassas. Mas se decide vibrar em abundância,
a realidade começa a responder com sincronicidades, oportunidades e prosperidade. Hill dizia: a mente humana é o único meio pelo qual o homem pode tocar o divino. Por isso, o controle mental é a chave de toda libertação. A verdadeira vitória não é vencer os outros, é vencer a si mesmo. É dominar os próprios pensamentos, emoções e impulsos. É manter o foco quando todos ao redor duvidam. É seguir acreditando mesmo quando não há evidências. Esse é o teste final. E quem o supera, descobre que o fracasso nunca existiu fora da mente. Se você observar, perceberá que todos os que alcançaram grandeza tiveram algo em comum, uma visão inabalável de si mesmos. Eles se enxergavam como vencedores antes que o mundo os reconhecesse. E o mundo, obediente à vibração, teve que confirmar aquilo que eles já acreditavam. Isso é fé aplicada. É ciência espiritual em ação. E aqui está a verdade mais profunda. A mente invencível não busca resultados imediatos. Ela busca expansão. Porque sabe que tudo o que é seu já está reservado no plano invisível, aguardando apenas que você alcance a frequência necessária. É por isso que o fracasso não te afasta do destino, ele apenas te prepara para sustentá-lo. Você já percebeu que, depois de uma grande perda, algo dentro de você se torna mais forte? Que depois de uma humilhação, nasce uma força silenciosa? Que depois de ser rejeitado, você se torna mais seletivo e consciente? Isso é evolução vibracional. É o universo lapidando a sua mente para o próximo nível. A fórmula mental que resiste ao fracasso não é uma técnica, é uma forma de viver. É acordar todos os dias com propósito, mesmo quando o corpo está cansado. É agradecer pela dificuldade, mesmo sem entender. É seguir com fé quando o caminho está escuro, porque quem carrega luz dentro de si nunca se perde. E o mais belo de tudo é que quando você domina essa fórmula, a vida muda de natureza. Você para de correr atrás do sucesso e passa a atraí-lo naturalmente. As pessoas sentem sua energia e são puxadas para o seu campo magnético. As oportunidades parecem te procurar. O dinheiro flui com leveza. A abundância deixa de ser um desejo e se torna o seu estado natural. No fim, Hill conclui que o verdadeiro fracasso é desistir de acreditar. Enquanto houver fé, não há derrota. Enquanto houver propósito, não há perda. Enquanto houver ação, não há limite. Porque a mente que se recusa a ceder ao medo já venceu antes mesmo de conquistar. Se você chegou até aqui, saiba que o universo está te observando. E talvez esta mensagem seja o lembrete que você precisava para não desistir hoje. Comente abaixo se esse vídeo falou com você. Sua história pode ser o fio de esperança de alguém que está prestes a se levantar. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Aqui, juntos, transformamos fracassos em degraus, dor em poder e sonhos em realidade. Porque, como ensinou Hill, o homem verdadeiramente derrotado é aquele que desiste, e você ainda está de pé. Agora que você compreendeu a estrutura espiritual da fórmula mental que resiste ao fracasso, chegou o momento de colocá-la em prática. Napoleon Hill dizia que o conhecimento só tem poder quando é transformado em ação. O maior erro das pessoas é esperar o momento perfeito, quando a vida perfeita é construída justamente a partir das decisões imperfeitas tomadas com coragem. Por isso, este é o instante de agir. A primeira lição prática é reprogramar a forma como você reage às dificuldades. A maioria das pessoas ainda vive reagindo, não criando. Quando algo dá errado, elas imediatamente sentem medo, frustração e raiva. Mas Hill ensinava que cada reação emocional é um comando vibracional que o universo obedece. Se você reage com desespero, atrai mais motivos para se desesperar. Se reage com serenidade, abre espaço para soluções. Portanto, da próxima vez que algo sair do controle, respire fundo e diga mentalmente: isso está me fortalecendo.
Repita até que o corpo acredite. Essa simples prática cria uma ponte entre o consciente e o subconsciente, onde mora o verdadeiro poder. A segunda lição é mudar o foco diário. Hill afirmava que onde está a sua atenção, está o seu futuro. Por isso, antes de começar o dia, pegue um caderno e escreva 3 coisas pelas quais você é grato e 3 objetivos que quer manifestar. Feche os olhos e visualize cada um como se já tivesse acontecido. Veja os detalhes, o ambiente, o cheiro, a emoção. Isso cria uma frequência mental de posse, e o universo responde a quem vibra como dono, não como pedinte. A terceira lição é agir mesmo sem motivação. O fracasso adora preguiça disfarçada de espera espiritual. Hill dizia: a ação cura o medo. Se você se sente travado, escolha uma pequena tarefa e execute. A energia do movimento destrói a inércia mental. Você não precisa saber todo o caminho, só o primeiro passo. Depois que o primeiro movimento acontece, o segundo surge naturalmente. É a lei da ação em cadeia. O universo se move quando você se move. A quarta lição é substituir o diálogo interno negativo. A mente antiga vai tentar te sabotar com frases como: você não consegue, isso é difícil, você não nasceu para isso. Substitua imediatamente essas ideias por afirmações poderosas. Diga: eu sou capaz. Eu sou guiado pela força divina. Eu estou em construção, não em fracasso. Faça isso por 21 dias seguidos e observe o milagre. O subconsciente começa a aceitar o novo padrão e a realidade muda silenciosamente. A quinta lição prática é controlar o ambiente. Hill dizia que o fracasso é contagioso. Pessoas negativas drenam energia. Se você convive com quem reclama, julga e duvida, está sendo sugado diariamente. Afaste-se gentilmente, sem culpa. Proteja sua vibração como quem protege uma chama no vento. Crie um ambiente que respire fé. Ouça áudios inspiradores. Leia livros que elevem a consciência. Assista a conteúdos que alimentem o espírito. Tudo o que entra pelos seus sentidos programa o seu futuro. A sexta lição é transformar rotina em ritual. Hill acreditava que a riqueza começa na disciplina mental. Escolha horários fixos para acordar, orar, visualizar, agir e agradecer. A mente ama consistência. A repetição cria crença e crença cria realidade. Se você fizer algo bom por si mesmo todos os dias no mesmo horário, estará programando o subconsciente para o sucesso automático. A sétima lição é escrever o próprio código pessoal de resistência. Pegue uma folha e crie seu Manifesto do Inquebrável. Escreva frases como: nada me derruba, transformo dor em poder, fracasso é só ensaio. Leia isso todas as manhãs em voz alta. Isso ancora uma nova identidade. Hill dizia que o poder nasce da autodefinição. Quando você se define como resistente, a vida passa a confirmar essa definição. A oitava lição prática é agir em silêncio. A maioria anuncia planos demais e realiza pouco. Cada vez que você fala sobre um sonho antes de concretizá-lo, gasta energia criadora. Hill observava que as pessoas mais prósperas são discretas. Trabalham em silêncio e deixam os resultados falarem. O silêncio é a incubadora dos milagres. A nona lição é rever o significado do dinheiro. O fracasso financeiro nasce de crenças distorcidas sobre prosperidade. Hill ensinava que o dinheiro é apenas energia trocada por valor. Se você ainda o associa à culpa, à ganância ou ao medo, estará repelindo-o. Reescreva sua relação com a abundância. Veja o dinheiro como extensão da gratidão universal. Ele não é o objetivo, é a consequência do serviço. Repita: eu mereço prosperar porque ofereço valor e inspiro outros a prosperar também. A 10ª lição é revisar o passado com amor. Muitas pessoas vivem presas ao que deu errado, mas o passado não existe mais.
só as emoções associadas a ele. E essas emoções bloqueiam a energia da criação. Hoje, olhe para cada fracasso anterior e diga: obrigado por me ensinar. Faça as pazes com a versão antiga de si mesmo. Hill dizia que perdão é liberação vibracional. Quando você perdoa, o universo acelera. A 11ª lição prática é usar a visualização reversa. À noite, antes de dormir, imagine-se revendo o seu dia. Veja os erros, os atrasos, as falhas. Agora, imagine-se corrigindo tudo mentalmente, reagindo com calma, falando com sabedoria, mantendo-se firme. O cérebro não distingue o real do imaginado. Ele grava tudo como experiência. Com o tempo, sua mente começa a agir de forma mais sábia naturalmente. A 12ª lição é trabalhar na energia da entrega. O fracasso se alimenta da ansiedade pelo controle. Quando você quer dominar tudo, perde o fluxo. Faça sua parte com excelência, mas depois entregue o resultado ao universo. Hill dizia que o sucesso é uma parceria espiritual. Você cria o plano e a inteligência divina executa as sincronicidades. Confiar é parte da estratégia. A 13ª lição prática é mudar o ritmo interno. A pressa é inimiga da manifestação. Pessoas impacientes vibram escassez. Reduza o ritmo, respire mais, caminhe observando detalhes. Essa calma cria clareza, e clareza gera poder. Hill dizia que o sucesso não é velocidade, é direção. A 14ª lição é agir com generosidade. A mente egoísta cria bloqueio energético. Quando você ajuda alguém sem esperar retorno, o universo reconhece e devolve multiplicado. Doe, compartilhe conhecimento, inspire. O fluxo da prosperidade só se mantém quando você se torna um canal, não um depósito. E, por fim, a 15ª lição prática é vigiar a linguagem. As palavras criam realidades. Frases como "tá difícil", "eu não consigo", "ninguém ajuda" programam escassez. A partir de hoje, substitua por "estou aprendendo", "estou prosperando", "tudo está fluindo". Diga o que quer ver, não o que teme viver. Essas 15 práticas diárias formam o campo inicial da mente que resiste ao fracasso. São pequenas ações com poder imenso, porque transformam a vibração que sustenta a sua vida. E lembre-se, você não precisa fazer tudo perfeito. Precisa apenas começar. O poder do sucesso está no movimento constante, não na pressa. No próximo bloco, você aprenderá exercícios mentais e espirituais avançados que Hill considerava os pilares da autossugestão e da conexão com a inteligência infinita, para reprogramar seu subconsciente e multiplicar seus resultados ainda nesta semana. Se você chegou até aqui, já plantou a semente da transformação. Agora é hora de expandir o poder da sua mente e aplicar o método de Napoleon Hill com exercícios práticos que podem ser feitos ainda hoje. Lembre-se, o que muda o destino não é o quanto você sabe, mas o quanto você aplica com fé. Estas são práticas de reprogramação mental, espiritual e vibracional que constroem a mente invencível, aquela que o fracasso não alcança. Exercício 1. A declaração matinal da vitória. Logo ao acordar, levante-se, olhe para o espelho e diga em voz firme: hoje eu comando minha mente, eu crio meu destino. Nenhum fracasso me define, eu defino o sucesso. Repita 3 vezes, olhando nos próprios olhos. Isso desperta o subconsciente e estabelece o tom vibracional do dia. Hill acreditava que as primeiras palavras da manhã determinam a frequência de todo o dia. Se você começar com poder, o dia inteiro obedecerá à sua vibração. Exercício 2. O diário da persistência. Pegue um caderno e anote todas as áreas em que desistiu fácil no passado. Escreva o motivo de cada desistência e, ao lado, reescreva uma nova decisão. Dessa vez, eu termino. Esse ato simbólico rompe a programação de fuga e cria uma nova identidade. Hill dizia:
Escrever é materializar pensamento. Ao reescrever, você muda o roteiro do seu subconsciente. Exercício 3. A respiração do foco. Pare 3 vezes por dia, feche os olhos e respire profundamente por 1 minuto. Inspire fé, expire medo, inspire força, expire dúvida. Esse simples ato desacelera a mente e limpa o campo energético. Hill acreditava que a respiração consciente é o elo entre a mente e o espírito. Uma mente cansada não manifesta, uma mente centrada cria milagres. Exercício 4. A revisão noturna do herói. Antes de dormir, deite-se e visualize seu dia. Veja tudo o que deu certo e agradeça. Depois, veja o que deu errado e diga, eu aprendi. Ao final, imagine-se de pé diante do espelho sorrindo, vitorioso. Essa prática alimenta o subconsciente com a ideia de crescimento contínuo. Hill dizia que o sucesso é resultado da autoconfiança repetida todas as noites, até se tornar certeza. Exercício 5. O alinhamento com o propósito. Pegue uma folha e escreva. Meu propósito de vida é... E complete sem pensar demais. Escreva o que vier. Depois leia em voz alta e pergunte, estou vivendo de acordo com isso? Se a resposta for não, faça uma pequena ação alinhada hoje. Uma mensagem, um estudo, um contato, um passo. Hill afirmava que o propósito é a bússola da prosperidade. Quem não tem propósito se perde. Quem o descobre, acelera. Exercício 6. O círculo de energia positiva. Escolha 3 pessoas que te inspiram e que possuem uma mentalidade forte. Pode ser alguém que você conhece ou figuras que admire. Escreva seus nomes e, ao lado, os traços que você quer absorver deles. Leia diariamente, imaginando que essas pessoas estão te aconselhando. Hill chamava isso de conselho invisível, um exercício de imaginação criadora usado por ele próprio para consultar mentalmente mentes brilhantes. Essa técnica treina o subconsciente a operar no mesmo nível vibracional dos mestres. Exercício 7. O silêncio produtivo. Reserve 10 minutos do seu dia para não fazer absolutamente nada. Sente-se em silêncio, sem celular, sem música, sem distrações. Apenas ouça o som do ambiente e observe os pensamentos. Hill dizia que no silêncio a mente consciente se cala e o subconsciente fala. As melhores ideias vêm nesse estado. Quanto mais confortável você estiver com o silêncio, mais clara será sua intuição. Exercício 8. O agradecimento antecipado. Agradeça pelas bênçãos que ainda não chegaram, como se já fossem realidade. Diga, obrigado porque minha vida está prosperando. Obrigado porque minha mente é forte. Obrigado porque o que eu busco já está vindo. Essa prática cria o que Hill chamava de fé aplicada, o estágio mental onde a crença antecede o resultado. E o universo, obediente, começa a se ajustar à sua gratidão. Exercício 9. O ato de superar o medo. Escolha um medo pequeno. Falar com alguém, postar algo, tomar uma decisão e enfrente-o hoje. Hill dizia que o medo é o guarda da fronteira do sucesso. Toda vez que você o atravessa, o território da coragem se expande. A cada ato de enfrentamento, o fracasso perde um pouco mais de força sobre você. Exercício 10. A lei da ação rápida. Aplique a regra dos 5 segundos. Quando tiver uma boa ideia, conte mentalmente de 5 a 1 e haja antes que a mente racional te sabote. Hill explicava que a inspiração é uma ordem direta da inteligência infinita, e se você não obedece, ela se cala. Agir rápido cria sinergia com o fluxo criativo do universo. Exercício 11. A visualização do sucesso concluído. Sente-se e feche os olhos. Imagine-se exatamente onde quer chegar daqui a 1 ano. Veja o lugar, as pessoas, o dinheiro, a sensação. Sinta o orgulho e a paz de quem venceu.
Mantenha essa imagem por 2 minutos, todos os dias. O subconsciente não distingue tempo nem espaço. Ele grava a vibração da imagem e trabalha para torná-la real. Exercício 12. O ritual da fé noturna. Antes de dormir, coloque a mão sobre o peito e diga: tudo está bem, eu confio. Repita até o corpo relaxar. Hill dizia que a última emoção antes do sono é a semente que germinará durante a noite. Se você adormece com fé, acorda com força. Exercício 13. O desafio do silêncio externo. Passe um dia inteiro sem reclamar, sem justificar e sem se defender. Observe como a energia muda. O silêncio externo fortalece o poder interno. Hill afirmava que cada palavra é uma ordem ao universo. Portanto, o silêncio consciente economiza poder criativo. Exercício 14. A meta dos 30 dias. Escolha uma meta simples e comprometa-se por 30 dias ininterruptos. Pode ser caminhar, estudar, gravar, criar ou vender algo. Hill dizia que 30 dias é o tempo que o subconsciente precisa para estabelecer um novo padrão. Se você cumprir, seu cérebro entenderá que é uma pessoa que termina o que começa, e essa crença mudará tudo. Exercício 15. O alinhamento da prosperidade. Toda vez que receber dinheiro, mesmo que seja pouco, diga: o fluxo está ativo. Isso mantém o canal da abundância aberto. Quando pagar contas, diga: sou grato por poder honrar meus compromissos. Essa atitude vibracional converte o gasto em semente. Hill lembrava que o dinheiro ama quem o trata com respeito e gratidão. Esses 15 exercícios completam o ciclo da ação consciente. São a ponte entre teoria e prática. Faça pelo menos 3 deles hoje e algo já começará a se mover em sua vida. A mudança não é um evento, é um estado. E esse estado começa no instante em que você decide não se render. Mas Hill foi além. Ele dizia que a mente invencível não só pratica, ela cria rituais diários de poder. Por isso, aplique agora o ritual dos 5 pilares, simples e transformador. 1. Agradecer ao acordar, mesmo sem motivo aparente. 2. Declarar 3 afirmações de poder. Eu posso, eu consigo, eu mereço. 3. Visualizar o objetivo como se já fosse real. 4. Agir em direção a ele com coragem. 5. Silenciar à noite para ouvir a voz do Espírito. Se você fizer isso por 21 dias, sua mente entrará em ressonância com a energia da vitória. A persistência criará o milagre. O fracasso simplesmente deixará de te reconhecer, porque sua vibração será outra. Lembre-se, não é o mundo que muda primeiro, é você. O mundo é apenas o espelho da sua frequência. Se você se tornar luz, o ambiente responderá com oportunidades. Se permanecer firme, as forças do fracasso se dissolverão como fumaça. Eu concluí que a verdadeira riqueza é viver em estado de consciência elevada, onde tudo que antes era obstáculo vira ferramenta. Quando você entender que não existe azar, apenas instrução, estará livre. Livre da autossabotagem, do medo e da dúvida. Hoje, escolha a liberdade. Faça um desses exercícios ainda agora. Levante-se, escreva sua declaração, respire, visualize, haja. Dê um passo, mesmo pequeno, e observe como o universo começa a conspirar. Ele está esperando o seu comando. A mente invencível não se constrói em um dia, mas começa em um instante. E esse instante é agora.